e que o Neymar teria recomendado que Jorge Jesus não fosse contratado para ser o técnico da seleção brasileira. Que o pai dele teve uma reunião com o Edinaldo e que o pai dele falou, vetou o Jorge Jesus. Jorge Jesus, Mas que ponto que nós chegamos, então? Qual é o ponto que a gente chegou? Qual é o ponto que a gente tem com o entendimento que o Santos depende de um cara como esse? Antes da gente falar aqui do jogo, falar com o Arthurito também, eu queria comentar rapidamente essa notícia que repercutiu nos últimos dias no Brasil e também aqui na Europa, no mundo, enfim, de que 15 dias atrás, Neymar pai teria tido uma conversa com o presidente da CBF, o Edinaldo, e que o Neymar teria recomendado que Jorge Jesus não fosse contratado para ser o técnico da seleção brasileira. E que esse veto que a gente ouvia falar, que muita gente imaginava que pudesse ser um problema, muita gente se questionava, pô, como é que vai ser essa situação? E agora de uma fonte que é muito bem informada, quem deu a notícia foi o Lauro Jardim, que normalmente tem fontes bem confiáveis. Ele traz a notícia de que realmente aconteceu uma conversa do Neymar pai com o presidente da CBF e que ele teria vetado a contratação do Jorge Jesus. Cara, assim, pra eu não ser processado, pra eu não ter problemas mais sérios, eu vou preferir acreditar que a fonte do Lauro Jardim estava equivocada. Eu vou me enganar aqui, eu vou fazer um exercício para aliviar a minha barra. Eu vou fingir que não é verdade. Eu vou preferir acreditar que essa notícia não seja verdadeira, porque não passa pela minha cabeça. Eu sei que passa na cabeça de muita gente, tá? Eu sei que tem muita gente que acha que é isso mesmo e que não pode trazer o Jorge Jesus porque o Neymar não gosta dele. E que onde já se viu o nosso melhor jogador e tal, a nossa esperança pro Hexa. Que ele que tem que ser a prioridade. E se ele não gosta do técnico, não pode ser o técnico da seleção brasileira. Eu acho uma loucura, uma insanidade. E aí é pedir para parar e recomeçar do zero. E não é só porque é o Neymar. Qualquer um. Jogador? Vetar técnico? Pai de jogador vetar técnico? Nós estamos falando da seleção brasileira, cara. Se o clube quer fazer isso, problema do clube, cara. Pode ser que o clube entenda que entre perdas e ganhos vale a pena. Se o Santos quiser fazer isso, o Santos está no direito dele. O Santos pode pesar lá e falar, não, cara, o Neymar traz pra gente muita coisa nesse momento. Se o Neymar quiser escolher o técnico, o Neymar pai quiser escolher o técnico, o Santos pode fazer essa escolha se ele quiser. Eu acho uma loucura também. Mas aí passa a ser algo que o Santos, se quiser, faça. Mas a seleção brasileira... A seleção brasileira, que só toma ferro em Copa do Mundo desde 2006. Seleção brasileira que tá vendo a Argentina deitar, ser campeão no Maracanã, ser campeão do mundo, ir pra final de Copa do Mundo no Maracanã. E a gente tem que ver pela televisão a final da Copa, a semifinal da Copa. Suar pra poder passar nas eliminatórias.
com 200 vagas a gente ainda não tá classificado? Desculpa, cara. Vou me enganar. Vou me enganar. Vou preferir. Pra eu não ser processado e não ser pior. Porque é pra pedir pra parar o mundo. Pai de jogador, seja lá qual for o jogador, vetando o técnico da seleção brasileira. Tá de sacanagem. Só pode ser brincadeira. Só pode. O Neymar, depois da Copa do Mundo, a Copa do Mundo foi quando? Que ano? Foi 2022. Eu sei disso aí, Cascão. 22. Tá, que ano que nós estamos? 25. 2025. São 2 anos. É, 3 anos. São 3 anos, né? 3 anos. Quase 3 anos. 2 anos e meio, vai. É porque a Copa Até foi lá agora. na frente. foi em Não, dezembro. 2 anos A e Copa meio. foi em novembro. Então, assim, 2 anos e meio. Um cara que joga no Corinthians, no Palmeiras, no Al Nassr, no Al Hilal, no Santos. Quantos jogos vocês acham que o cara disputa assim? Na vai? temporada? Por temporada. Pra No mim, Brasil, uns 60 jogos. mais ou menos, 60 jogos. É mais, mas o jogador Vamos botar tem que jogar uns 60 pra 60. conta ficar fácil. Por Cara, aí. Titular uns em 60 jogos. 2 anos e meio, quanto você acha? Daria 60... 120. 120 jogos. Não, 150. 150 jogos. O Veiga, que se machucou, 130 jogos ele fez. Sabe quantos jogos o Neymar, o grande Neymar da molecada da Kings League, o Neymar que chegou aqui e pagou pau, olha, eu jogo até de goleiro, eu jogo não sei o quê, eu quero ir pra seleção, né? Só tem 3 times acima do Santos, que é o Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Ele esqueceu, né? Do Vitória, do Mirassol. Atlético, Mirassol. Esqueceu. Sabe quantos jogos ele fez em 2 anos e meio? Chuta, vai. 2 anos e meio. Nós falamos 150. Ele deve ter feito uns 15 jogos. 15? Não. 11 Mais. jogos. Mais. Mais? Em torno de 30 jogos. 28 jogos. É isso. Como é que vocês podem acreditar que um cara desse, com uma performance dessa, de uma visão de jogar futebol, de uma visão da família, da visão do Santos, uma visão da seleção brasileira, com 28 jogos, aí o que o Lauro, que é um dos maiores jornalistas desse país, bota aqui pra mim. Não sei se você tá pronto pra pegar aí, Cascão. O cara escreveu que o pai dele, não foi eu, tá? Porque se fosse eu falaria com gosto, mas não foi eu. O pai dele, o Lauro Jardim, não é? É isso. Que é um baita de um colunista da Globo, que por sinal é um dos melhores que tem. É um dos caras que mais credibilidade tem nesse país, é o Lauro Jardim. Meu irmão, ele escreveu que o pai dele teve uma reunião com o Edinaldo e que o pai dele vetou o Jorge Jesus. Jorge Jesus, Mas que ponto que nós chegamos, então? Qual é o ponto que a gente chegou? Qual é o ponto que a gente tem com o entendimento que o Santos depende de um cara como esse? Que o Santos deixa esse cara fazer o que ele faz? Que o Santos pede pro pai dele pintar o muro? Que o pai dele bota um ofurô? Que o pai dele bota uma cama dentro do ônibus? Que ponto que a gente chegou? Que a seleção brasileira, que o Edinaldo aí, não sei não se fica até o final de semana, hein? Pode ser que caia no final de semana. Pô, um pai, isso o que o Lauro Jardim escreveu. Eu só tô reproduzindo os donos da bola, porque as pessoas têm medo, por exemplo, de falar: ô Ronaldo Fenômeno, você foi lá no Danilo Gentili, que é meu amigo, pra caramba, você quebrou eu e você quebrou o Casagrande. Aí você veio aqui na Band, no primeiro programa do Galvão Bueno, você veio aqui. Pô, parabéns aí na Espanha, você, hein? Que exemplo pra ser presidente da CBF, né? Que baita exemplo você é, né? Pô, você tá bem, o Valladolid, né? Tá legal, né? Que legal, a torcida tá feliz com você. Você é um exemplo do jeito que você saiu. No dia que o time foi rebaixado, é isso que você, que por sinal, as pessoas têm medo de falar de você. Eu não tenho medo de você, irmão. Não tenho medo de você, não tenho medo da Globo, não tenho medo de ninguém, velho. Só tenho medo de Deus. Só tenho medo de Deus. Só, mais de ninguém. Ó, baita exemplo, né? Um cara que quis ser presidente, falou que nenhum das 27 federações conversou com ele, é porque não dava pra conversar com você, né? Os caras tentaram conversar com você lá na Espanha, mas parece que você trupicou, você tava bem, né? Legal, mas ninguém fala
Ninguém tá falando do Edinaldo, ninguém fala da CBF. Programa de televisão que não dá esse tipo. Ô, meu irmão, não sei se é o cunhado dele, ganhou 3 milhões e 600 mil reais. Do Edinaldo, da CBF. Mano, ninguém faz matéria, ninguém fala nada, ninguém quer saber disso, né? Ninguém quer saber quem que é o treinador, ninguém dá pau no Juan, que ninguém sabe que tá lá. Ninguém dá pau no Rodrigo Caetano. O único que dá é o trouxa aqui, os donos da bola. Como eu não tenho rabo preso com ninguém, e como eu não tenho medo de ninguém, não tem o nosso programa aqui não tem essa. Eu não vou ficar fazendo palhaçada toda hora, falar as coisas. Não, mas ninguém. Qual foi a matéria que vocês viram do Edinaldo, de tudo que saiu na Piauí? O de que tá acontecendo? Uma seleção brasileira, uma CBF, que o pai, pelo menos pelo Lauro Jardim, ele disse que o pai do Neymar foi lá para falar que não quer o Jorge Jesus. Independentemente do Jorge Jesus, conversa de Neymar pai com o Edinaldo Rodrigues selou o veto ao Jorge Jesus na seleção. Por Lauro Jardim. 4 de maio de 2025, 6 e 8 da manhã. Ontem. 6 e 8. Então eu sei, Cascal, que hoje é dia 6. Foi anteontem. Então, também depende se foi ontem ou antes de ontem. Bota aí. Não, é isso aí. Tá certo isso, Veloso? E outra coisa, e tem treinador? Não. Como que o Ancelotti vai acreditar no Edinaldo? Mas como que o Brasil vai acreditar no Rodrigo Caetano? Isso aí é o 7-1 de novo. Né? Isso é pior que o 7-1. Parabéns, Veloso. Uma brincadeira. Isso é brincadeira. Boa se tarde. for verdade, né? Se for verdade isso aí, é o 7-1 de novo. Como é que pode uma pessoa ter uma influência como essa, sendo pai de um jogador só? Ele é empresário, tal, mas ele é o pai de um jogador que tem interesse na contratação do treinador. Porque o Jorge Jesus barrou ele no Al Hilal e o pai do jogador entende que teria dificuldade com ele aqui na seleção. O Jorge Jesus errou em barrá-lo ou não? Não, a gente tá vendo que não. Só pegar os números. Tá vendo que não. E aí vai o pai dele, como empresário, não sei, né? O acesso que tem lá na CBF, a gente não sabe, né? Chega lá e quer barrar o treinador que barrou ele no Al Hilal. Quer dizer, é o 7-1 de novo, que a gente tá vendo nos bastidores agora, né? Olha, que eu dei uma entrevista, acho que pra sua namorada, Ricardinho, foi? Eu dei uma entrevista pra sua namorada ou pra uma amiga sua que veio aqui uma vez? Pra sua namorada. Eu não dou entrevista pra ninguém. Aí eu dei entrevista pra namorada do Ricardinho. Eu falei, ó, o 7-1 não acabou. Vai ter o 6. Já teve o 6, né? 4, Argentina. Não, já teve 6. Da onde? Argentina e Brasil sub-20. Ah, 6-0. Faz parte, Veloso. É, o sub... É o mesmo bolo. Sub-20 do Ramon. 6, 4, vai ter o 5. Vai ter uma hora que nós não vamos pra Copa, mas eles não vão deixar. Por que a FIFA não vai deixar? Olha o Mundial agora, que vai ter agora em Miami, nos Estados Unidos. 32 equipes. Olha as próximas Copas do Mundo. Vai ser em 3 países. Por que vocês acham que é 3 países? Por que vocês acham? Por que vocês acham que tem 64 clubes daqui a pouco em Copa do Mundo? Porque é grana, é dinheiro, não é parte técnica. É quantos hotéis vão ter nos 3 países? Quantos hotéis tem? Quantas propagandas tem em 3 países? Quantos clubes, 64 seleções, quanto que dá de dinheiro para a FIFA? Quanto que dá de dinheiro para a televisão? Mas eles estão se lixando para a parte técnica. Exatamente. Porque se você tem a parte técnica, não tem 64 seleções. Olha uma seleção brasileira. 2 semanas atrás, Neymar pai, dito pelo Lauro Jardim. Pelo Lauro Garden. Teve uma conversa dura com o Edinaldo Rodrigues. Nela, simplesmente vetou a contratação de Jorge Jesus. A partir dali, Jesus foi para o último lugar da fila entre os candidatos a técnico da seleção, Souza e Quesada. Isso, se for verdade, o que ele escreveu. Mas a moral que esse cara tem é quase impossível, né? Que se for verdade isso, é um cúmulo, né? Mas não me surpreende vindo do futebol brasileiro. Isso é mais um fatozinho pequeno dentro do que a gente está vivendo no futebol brasileiro. Essa é a realidade. A realidade ela é dura, ela dói pra gente que quer um futebol melhor, essa é a realidade. Mas vindo de tudo que a gente está vendo no futebol brasileiro, isso é mais um ponto. Como é que o Dorival Júnior pode ter feito um planejamento para ele? Como é que o Fernando Diniz pegou o helicóptero dele para visitá-lo lá em Mangaratiba? Ô, gente, mas vamos lá. Quantos anos você jogou bola? Joguei dos 20 aos 36, profissionalmente 16 anos. Você? 20, 25 anos. Você?
Quanto tempo você está de jornalista? Ah, quase 40 anos. Então vamos lá. Dificilmente treinador vai na minha casa, dirigente. O seu Johnny Saad, o Ricardo, o Denis. O Denis nunca foi na minha casa, o Schneider nunca foi na minha casa, nem eu fui na casa da casa do seu Johnny, eu fui. Porque eu fui convidado pela Cláudia e fiquei feliz de ir lá. Fui uma vez, minha mulher ainda pisou no pé. Meu na hora da janta. Porque eu comecei a falar um monte de coisa, ela, pum, falei, o que tá pisando no meu pé? Falei, cala sua boca. Eu calei, né? Porque eu acho que eu ia perder o emprego lá, nesse dia. E eu falei o que pediram pra falar. Agora, pera um pouquinho. Aí você pega o treinador, o cara pega o helicóptero dele e vai visitar ele em Mangarati pra ver se ele jogou. Aí eu faço 3 Copas do Mundo e vocês acham que ele é o cara. Uma, infelizmente, ele machucou. A outra, ele tava machucado. A terceira, ele tava machucado. Cara, como é que pode um jogador que fez 28 jogos em 2 anos e meio, você sabe por que vocês falam que ele é a única esperança? É porque o restante é muito ruim. Qual que é? Ele é a grande esperança nossa porque o restante ninguém acredita? Não perca seu raciocínio e Quesada também. Mas a melhor definição que eu vi até hoje de futebol, você falou agora. O futebol, ele ficou em um... É o último detalhe. É o último detalhe. É o último. Pra CBF ganhar o título mundial, não importa. O que importa é o dinheiro. O que vale hoje é a parte comercial. Antigamente, cara, classificava pra Libertadores 3. Hoje até o 9º hoje classifica. Então o que tá valendo hoje é o comercial. Porque que moral, o que é que o Neymar fez? Se isso é verdade... Mas vamos supor que o Jorge Jesus for ser o treinador agora. A primeira coisa que ele vai fazer? Convocar o Neymar. Claro. Será que o Abel convoca? Não sei, hein? Não sei, hein? Jorge Jesus eu também não sei, não. Não sei não se o Jorge Jesus convoca, hein? Não sei não. E aí, Quesada, o que você pensa? Você que é um dos caras que mais tem informação, que mais fala de seleção, que mais chega a madeira na Rádio Bandeirantes, no Placar e aqui nos Donos da Bola. Eu acho que você definiu bem. Se verdadeiro, né? Se verdadeira essa notícia, a gente não tem por que duvidar do Lauro e tal. Se verdadeira essa notícia, eu acho que é o fim da picada, né? Aí fecha a seleção. A CBF meteu uma nota negando isso. E o Lauro publicou lá na coluna dele, inclusive, né? Ou seja, ele trouxe a informação e publicou o desmentido da CBF. Posso ser sincero com você? Por favor. O Edinaldo tá tão grande, embora um monte de gente queira derrubá-lo, e ele é tão centralizador, que eu duvido que ele aceitaria esse tipo de coisa, sabia, gente? O Edinaldo tirou o cara das finanças, do marketing. Ele fez uma rapa, ele fez uma limpa na CBF. Você sabe que ele entrou lá, os caras acharam que ele ia ser pau mandado, né? Não foi. Na reunião, sabia disso aí? Não. Vou contar pra vocês, então. E outra, Neto? Os caras acharam que colocaram ele, que ele ia ser quietinho, que não sei o quê. Quem manda é ele tudo. Mandou tudo. Manda em tudo, truta. E trouxe os caras de confiança dele nos setores vitais ali. E tem o apoio de um ministro, que é muito importante, né? Que o ajudou a permanecer.